A Amazônia Legal corresponde a mais da metade do território nacional, engloba 8 estados inteiros e parte do estado do Maranhão. Entretanto, em 2022, sua população correspondia a pouco mais de 1/10 da população brasileira. Considere que o crescimento populacional da Amazônia Legal entre os anos de 2012 e 2022 seja dado por uma progressão aritmética e que a população dos referidos anos tenha sido de 26,4 e 29,4 milhões, respectivamente. Ou seja, respectivamente significa que 26,4 milhões em 2012 e 29,4 milhões em 2022, ou seja, 10 anos depois. Supondo que esse crescimento se mantenha nos próximos 10 anos, ou seja, de 2022 até 2032, qual será, em milhões, a população da Amazônia Legal em 2030? Ou seja, tem uma questão aí de sequência, e ele fala que é uma progressão aritmética. Vamos lembrar então o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética. É uma sequência na qual cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor mais somado de uma ou por uma razão que costuma se chamar pela letra R quando se fala em PA, gente, letra Q quando é razão da PG. Mas o melhor jeito de entender o que é uma PA é com exemplos, né? Por exemplo, 2, 6, 12, 16. Opa. 2, 6, de novo. 10, 14, né? Que eu vacilando. E aí vai. Esse aqui, por exemplo, é uma PA cujo primeiro termo é o 2, né? E a razão é 4, porque de um termo para o seguinte está sempre somando 4, tá? Então, primeiro, muita gente acha que sequência se resume a PA e PG, que só existe PA e PG no mundo, porque é o que mais cai no vestibular. Não tem que presta vestibular acha isso. E não é, tá? PA e PG são os casos especiais de sequências. Tem infinitas formas de variedade de sequências, tá? Mas os casos especiais e que servem para fazer cálculos, tem equações, são a progressão aritmética e a progressão geométrica. Mas isso implica que no vestibular só vai cair PA e PG? Não. Vira e mexe, cai no vestibular sequências que não são nem PA nem PG, ou são uma combinação das duas. Então fique atento, tá? Então tá, a razão aqui é 4, primeiro termo é 2. Dito isso, você tem algumas equações que eu não vou usar aqui, mas você poderia, por exemplo, vou deixar aqui por desencargo de consciência, vai que na sua prova você precisa, do termo geral da progressão aritmética, da PA. O termo geral seria o enésimo termo, né, o termo na posição n. Ele é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Para essa, eu vou deixar só essa equação aqui, porque a outra equação eu vou dar na questão seguinte. Tá? Agora, você poderia usar essa equação para resolver esse problema, mas precisa? Não. Então, essa aula vai ser muito interessante porque tem um jeito longo, que às vezes é o mais formal, usando as equações de PA, e tem um jeito de você entender que PA ela sempre soma o mesmo valor, ou seja, de um ano para o outro aqui, sempre, se é uma progressão aritmética, ano a ano, né, vai sempre somar a mesma quantidade a cada ano. Só muito cuidado aqui, ó, porque nesse intervalo aqui de 26 para 24, 29,4, esse aqui é o que podia mais derrubar o aluno. Você vê claramente que aumentou o quê? 3 milhões. Vou colocar mi de milhões, tá? Só que aí o erro é achar que a razão é 3 milhões. O problema é que para o próximo valor que eu quero, que é 2030, não se passam 10 anos, passam apenas 8, ó, 2022, 2030. Tem que lembrar que isso aqui é 2012 e isso aqui é 2022, isso aqui não é 2013, isso aqui não foi um ano, foram 10 anos, tá? Então, o que você vai fazer é o seguinte, se sempre vai aumentando, qual é o jeito mais rápido? Era você fazer uma regra de 3. Perceber que numa PA você pode fazer por proporção, por regra de 3. Se em 10 anos
Se é o mesmo valor que sobe a cada ano, então sobe linearmente. Sempre vai subir quanto? Aqui eu nem vou achar qual é a razão. Você podia achar a razão que seria quanto sobe em um ano, que era dividir por 10. Mas eu vou fazer de jeito mais direto. Se em 10 anos subiu 3 milhões de habitantes, aumentou em 3 milhões de habitantes, em 8 anos, que é o que eu quero, de 2022 para 2030, tem o quê? 8 anos. Então, em 8 anos, vai crescer em quantos milhões a população? E acaba que a questão de PA você acaba resolvendo por proporção. Vai ficar 10 vezes x é igual a 8 vezes 3, que é 24. Portanto, x é 24 por 10, que é 2,4 milhões. Foi o crescimento. Cuidado. Então, a partir de 2022 até 2030 vai crescer 2,4. Então, a população em 2030, basta eu pegar de 2022, que era 29,4, e acrescentar o aumento, 2,4. Isso vai dar que a população em 2030 é 31,8. E acabou a questão. Como que eu faria usando a equação da PA? Seria um jeito mais longo, mas mais formal. Você primeiro teria que achar a razão, que é quanto aumenta ano a ano. Então eu teria que ver se em 10 anos aumentou 3 milhões, em um ano aumentou um décimo disso. Então a razão seria de 0,3, 3 sobre 10 milhões. Podia fazer uma regra de 3. Não vou fazer aqui para ganhar um pouco de tempo, né? 10 anos, 3 milhões, um ano X. Né? Então você acha a razão, quanto cresce ano a ano. E aí você quer saber, ó, se esse aqui eu chamar de A1, que é 29,4 milhões, né? O primeiro termo, eu quero quem? O A8, né? Porque o 2023 vai ser. Deixa eu ver, vamos pensar direitinho. O A1, cuidado aqui na hora de pensar aqui, ó, é 2022. O A2 é 2023. Você viu que é sempre um a mais aqui? Então, 2030 vai ser o A9, né? Porque passaram-se 8 anos, né? Pode fazer a conta. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 30. Dá o nono termo. Então, cuidado para não achar que é o A8. Outro cuidado que você tinha que ter. Aí teria que falar que você quer saber quanto que é o A9 e aplicar essa equação aqui, ó. Fica a n, que seria o A9, é igual a 1, mais n menos 1, que é 9 menos 1, que dá 8, vezes a razão. Aí o A9 é o A1, que é 29,4, mais 8 vezes a razão, que é 0,3. E aí o A9 seria 29,4 mais 2,4. É a mesma conta que eu fiz aqui, ó. Então, o A9, que é em 2030, daria 31,8. O quê? Milhões. A mesma resposta, mas tem cuidados extras e equações maiores. Então, nem sempre, moral da história, nem sempre sequências você tem um único caminho. Você pode, se você não conhecer outro, não tiver muita prática ainda, mas com a prática você consegue enxergar que o que está ali por trás das fórmulas seria como ele funciona, as engrenagens. É como se você olhasse para o relógio e alguém te desse um monte de equação para calcular a próxima hora e você começa a entender que a cada segundo o ponteiro anda um pouquinho, que a cada minuto ele anda sempre a mesma quantidade, um tantinho. E aí começa a perceber que em múltiplos vai andar múltiplos dessa quantidade e começa a perceber quais as regras do jogo. E aí, isso não é precisa de 10, 15, não, 6 meses, 3 meses, praticando, 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 você começa a pegar de vários assuntos da matemática e da física essas regras. E é aí que você começa a resolver, mesmo que mude o contexto. Né? Você começa a pegar as engrenagens, enxergar as engrenagens. Tenta perceber isso. O porquê ele usou. Por que eu usei essa? Por que eu usei esse caminho? Por que eu não usei esse? Os dois serviam. Por que esse aqui serve? Por que esse também serve? Esse eu escolhi por quê? Porque é mais rápido. E também serve, por exemplo. Tá bom? Então é isso. Gabarito. B de bola.